Olá, bom dia para você que nos acompanha em mais esse Secov Debate. E hoje nós vamos ter como convidada a Tereza Collor, empresária. Tereza, bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia a todos, todos os ouvintes, a você, Denise, a Guilherme, bom dia. Obrigado. E mais uma vez, prazer de estar aqui nessa casa tão bem estruturada e organizada, que presta um serviço muito interessante à população. E na nossa conversa hoje o Guilherme de Luca, que é vice-presidente aqui do Secov também. Guilherme, bom dia. Obrigado pela presença, pelo convite. E eu lembro que o nosso programa fica disponível no YouTube, no Facebook, no canal do Secov. Você pode acompanhar agora ao vivo e depois, se você perder alguma coisa, quiser conferir os programas anteriores, você pode checar. Está lá disponível. E, Tereza, vamos falar da sua iniciativa agora de partir para a política de verdade mesmo, num momento conturbado da política brasileira, em que boa parte da população tem demonstrado, na verdade, uma aversão à política, né? E eu dou toda a razão que essa população esteja com esse antagonismo à política, porque realmente o que a gente vê e o que a gente assiste sobre quem faz a política realmente desestimula, Mas por isso que eu estou voltando. Eu participei de um momento muito, muito sério da política, Quando eu e o meu marido denunciamos o esquema de corrupção que havia no Palácio do Planalto. E foi uma luta dificílima, porque naquele momento ninguém falava de corrupção e principalmente do presidente, Como eu digo muito, a gente cortou na própria carne. Então eu vi de perto o que era isso, senti, trabalhei muito e até que o presidente aconteceu o impeachment, porque foi tudo comprovado, E eu não queria mais aparecer nesse cenário, Denise, eu construí minha vida de novo, depois que fiquei viúva, casei de novo, vim morar em São Paulo, me dediquei muito aos estudos das etnias, dos povos, tenho ainda um trabalho social em Alagoas, então eu estava numa área que eu digo, numa zona de conforto que não queria participar, mas eu fui tão convidada, tão chamada, até pelo estado de Alagoas, e também por São Paulo. O estado de Alagoas é dificílimo, Você sabe a situação do estado de Alagoas, ainda é aquela forma de fazer política bem antiga. São Paulo, o voto e opinião já prevalece, tem muita gente que conhece, que tem um voto livre. Alagoas é uma situação difícil. Mas em São Paulo também existe essa forma que chamam dos redutos, que eu também me surpreendi, mas também tem aqui em São Paulo. Não é só voto livre, não. Mas por isso que eu estou voltando com a bandeira da transparência de novo, contra a corrupção, da forma que eu apareci pela primeira vez na televisão, ao público, que invadia a casa das pessoas naquele momento, Eu e o Pedro contando toda aquela lama que estava dentro do Palácio do Planalto. E agora, não sei nem dizer que catástrofe está dentro do governo federal, porque é impossível o que a gente vê dentro do E aí não é o governo federal só, a gente vê nas várias esferas de governo em todo o país, é como se houvesse uma estrutura muito maior de corrupção do que naquela época que você teve uma participação que chegou ao impeachment do ex-presidente Collor, se imaginava que seria um fato concentrado naquele momento, E a situação se alastrou. Se alastrou, exatamente, de uma forma assim, desanimadora você vê, que um exemplo... Quando um presidente sofre na pele o impeachment, você acha que vai ser um grande exemplo para toda a classe política, E, no entanto, não foi, porque passado 26 anos, estamos repetindo, quer dizer, muito antes disso, Porque desde que se instalou um governo aí que tá, o seu sucessor, ele é vice-presidente da Dilma, então ele está dando continuidade a um governo que foi eleito, mas que esse foi um horror, porque se estabeleceu mesmo a corrupção em todos os setores, e todos os níveis, de forma muito mais avassaladora. Então, como é que a gente tem que fazer isso? Tem que dar um freio nessa corrupção. Agora, Guilherme, atrapalha muito o empresariado em termos de decisão, esse momento que a gente está da política também, É uma coisa que tem que colocar o desdobramento para a economia. Não, com certeza atrapalha, mas eu acho que pela primeira vez o empresário mesmo, ele está mais envolvido nas questões políticas. Porque ele percebeu que só acompanhar tudo do escritório dele não é mais viável, porque atrapalha em todas as esferas, não só a questão da corrupção, onde você encontra, enfim, propina, pedido, a gente viu o que aconteceu na Lava Jato,
mas a própria insegurança do mercado em tomar qualquer decisão. A gente está vendo agora, inclusive nessa época de campanha eleitoral, que a gente em breve vai ter aí uma definição, mas todo mundo na expectativa do que vai acontecer para então caminhar para algum desenvolvimento, algum investimento. Enquanto isso, todo mundo, como eu, empresário, fica sangrando, mas a conta gotas. A gente não consegue investir, a gente não tem receita, o nosso cliente está reticente. Você paralisa o país, né? Exatamente. Na expectativa, né? E outra coisa também que eu defendo muito, os empresários, muita gente questiona as grandes empresas, as grandes construtoras, mas eu quero ver também quem começou primeiro, porque essa questão de corrupção vem antes mesmo do próprio empresário. Então o empresário às vezes só funciona se pagar aquela propina. Isso é muito difícil. É o ovo e a galinha, né? Mas hoje, acho que com tudo que aconteceu, pelo menos o que eu tenho acompanhado e falado com alguns pares, a gente tem percebido a mesma coisa, parou, estancou. Então não existe oferta ou pedido, enfim. Independentemente de quem começou o ovo e a galinha, mas a gente está partindo para pelo menos um choque de mudança de comportamento que é extremamente importante. Eu acho que isso que os políticos têm que perceber um pouco mais, como a gente tem conduzido o nosso trabalho, o que a gente espera, porque até então, independentemente do empresário e do cliente, enfim, o brasileiro tocar na sua vida, Brasília sempre foi uma ilha da fantasia aversa a qualquer anseio dos seus eleitores. Mas até então, algum tempo atrás, a gente conseguia trabalhar, enfim, educar os filhos. Hoje, você corta a escola particular, o cara não faz a compra, ele não troca de carro, a gente sentindo na carne, e eu aqui, inclusive como vice-presidente de gestão do Secov, com a queda da arrecadação sindical, a gente foi obrigado a cortar no osso as nossas despesas. A gente ainda vê que o político, apesar de ele defender várias bandeiras dentro de casa, ele não muda isso. E não vou, nem só a questão da corrupção, que pode ter melhorado alguma coisa, mas na questão da responsabilidade com o próprio dinheiro nosso. São os privilégios. Os privilégios. Tem que acabar com esse auxílio moradia, né, que favorece tanto, favorece também o judiciário. Está errado. Agora esse aumento que houve, numa situação dessa, isso é impensável. Isso é uma coisa que não pode existir, né? Não entendo como ainda se tem capacidade de propor isso. Agora, Tereza, você querendo participar da política, você vem com propostas para ser diferente, porque as pessoas esperam uma renovação. Agora, a gente percebe, você falou das panelinhas aí no começo, toda a montagem que houve, inclusive em divisão aí de verba partidária, do fundo partidário, foi para manter os mesmos. Na verdade, você está furando um pouco o cerco entre a renovação. Exatamente. Né? Olha, foi muito bom você falar nesse assunto, Denise, porque é uma questão que tem incomodado muito, porque a maneira que foi feito agora a questão eleitoral, né, e a legislação, essas mudanças que aconteceram foram para permanecer todos que já estavam. Renovação, eu já ouvi de grandes estudiosos que vai ser 5%. Então, como é que você vai querer mudar a cabeça desse Congresso? Porque o presidente eleito vai ter maior dificuldade, porque ele vai ter que continuar negociando por favores, não pelo que é melhor pelo país. Então, a questão também da verba da mulher, isso está se tornando até uma chacota dentro da imprensa, porque vão usar a mulher como instrumento de pagar aos candidatos. Estão lançando as mulheres laranjas para pagarem as contas do deputado. Por exemplo, o deputado federal indica 2, 3 candidatas a estadual. Elas vão pagar, assumir a conta deles. Repassa o recurso. Repassa de forma como? Pagamento de gráfica, pagamento de terceiros. Então, o que acontece? A Procuradoria e a Justiça, o Ministério Público, está muito disposto a ajudar nisso, a apoiar, e as mulheres não têm que se calar, porque essa verba foi destinada justamente para que as mulheres tenham maior espaço
porque o ambiente masculino é completamente, da política é completamente masculino. Então vamos dar um maior espaço às mulheres, porque são mais sensíveis, têm mais ligação com a população, se tocam mais com as causas sociais. Somos 52% do eleitorado e temos 10% de mulheres. Então, vamos botar mais representação feminina. Como o ambiente é fechado para os homens, qual foi a forma? Vamos incentivar também na parte financeira, mas é uma farsa. É isso que eu vejo até como contraditório, né? Porque não é uma minoria falando, vocês são minorias e foram responsáveis, ou pelo menos precursoras, pelos 2 impeachments que nós tivemos, né? Então, o próximo presidente eleito tem que prestar bastante atenção nisso. E agora tem presença maior um pouco de mulheres, pelo menos nas candidaturas à presidência. Nós temos 2 candidatas a vice e temos uma candidata à presidência mesmo, que é Marina Silva. Vou falar de Ana Amélia, Cátia Abreu e de Manuela Dávila, que deve ser vice, se imagina, nessa configuração também do PT. Então, elas estão tendo mais voz, pelo menos isso. E vice, a gente já percebeu que tem que prestar muita atenção, né? Temos um caso muito, né? Uma ligação muito estreita com vice, né? Exatamente. O Brasil, normalmente você não presta atenção. Agora, em termos de propostas, mesmo para mudança, o que você acha que é fundamental para que o Congresso mude de fato essa estrutura toda? A gente falava um pouco dos privilégios dos políticos que tentam manter, o judiciário faz a mesma coisa, inclusive auxílios e penduricalhos que entram no salário, que agregam muita coisa. Nós falamos muito recentemente dessa proposta de reajuste do Tribunal Superior do Supremo, mas não é só. O Congresso também, volta e meia, tem como pauta aumentos. Como mudar isso? Os penduricalhos, só fazendo acrescentando isso, justamente, acho que é importante tocar nesse ponto, de novo, como a gente aqui tem tocado com responsabilidade dentro das nossas casas o corte de gasto, ou seja, não adianta aumentar a receita se você não consegue, então do outro lado você tem que reduzir gasto. Mas justamente uma lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, para legislativo e judiciário. Lógico. Porque o executivo tem. Mas enfim, era só essa complementação que você colocou para justamente também o legislativo ter essa responsabilidade. Lógico. E a máquina, né, do Estado muito pesada, muito inchada, quer dizer, são inúmeros funcionários que você não sabe nem a função. Lembra que dentro da imprensa todo mundo noticiou que tem um funcionário para puxar a cadeira no tribunal, né, no Supremo. Então, tem uma pessoa só para puxar a cadeira. Então, são cargos que não existem em lugar nenhum, só em lugares subdesenvolvidos. Só, né? Porque é um país que cuida do dinheiro público, não vai gastar dinheiro assim. Então, o Estado como um todo tem que ser muito mais enxuto, né? Agora, como enxugar um Estado se você não tem nem como demitir um funcionário público, mesmo quando tem justa causa? É um processo incrível. Então, dentro das propostas que eu acho que o Congresso teria que assumir, sem falta, são as questões da transparência. Eu vou lutar por isso. Então, por exemplo, você tem que ter funcionários com ficha limpa, isso é lei, porque não é só o político, tem que ser o funcionário. Então, você já pensou quanto ia enxugar se botasse os funcionários que têm ficha suja tudo para fora e com justa causa? Né? Eu não tenho medo de falar isso, eu sei que isso é uma medida que pode ser até antipolítica, porque você está falando em demitir, mas demitir por justa causa, porque você quer ser servido por um funcionário que você sabe que teve um esquema de roubo, que seja da saúde, da merenda, de qualquer questão dessa? Você sabe que não pode ter. Então, enxugar o Estado é fundamental, desburocratizar. Quanto mais burocracia, mais você cria escalas para terem pedágios e roubo. Simplificar, apoiar os empresários, crescimento da indústria, tudo isso. Agora, dentro da questão da transparência, existe um estudo maravilhoso feito pela Fundação Getúlio Vargas e a Transparência Internacional, que vocês lembram das 10 medidas que foram mandadas ao Congresso. Aquelas 10 medidas... totalmente alteradas. Não fizeram, né? Deturparam todos e alteraram. Então, essas duas organizações estudaram, fizeram um estudo profundo e transformaram em 70 medidas.
essas 70 medidas, eu digo, se o Brasil abraçar, a gente abraçar no Congresso como lei 10, muda a cara do país. Para valer, né? Para valer. Se então, assumir de verdade. Caso eu seja eleita, eu conto com que vamos ter pessoas mais comprometidas, esses que vão renovar, sejam comprometidos. E, claro, dentro dos que estão, tem pessoas boas também que pensam no país, não vamos generalizar de jeito nenhum. Tem algumas pessoas que estão ali comprometidas. Então, vamos se juntar em prol do Brasil, em prol do país. Agora, você acha que a tua oportunidade seria exatamente por colocar o novo e pelo histórico de combate à corrupção? Seria essa a posição que chega mais próximo do eleitorado? Que eu sinto muito as pessoas meio perdidas em relação à política, né? Ficaram meio órfãs aí quando perceberam que um ou outro candidato que até apoiaram no passado esteve envolvido. Decepção geral. Decepção geral, é. E eu não queria mesmo entrar, mas eu achei que era muita omissão minha. Quando eu tenho uma história, um passado, que é muito mais fácil, uma pessoa que tem um passado, depois trabalhei no estado de Alagoas, minhas mãos limpas, tenho o meu histórico lá todo, tanto que eu tenho, as pesquisas mostravam que eu era uma pessoa com rejeição zero dentro do estado. Então, eu acho que a gente tem uma missão, uma obrigação de ir lá para servir o país. Eu estou aqui como candidata, não sei se vou ser eleita, eu espero que sim, né, quer dizer, quando você se propõe, mas para justamente fazer a diferença. Agora, é isso que você falou, como eu tenho esse passado que me dá crédito, de credibilidade, pode ser que as pessoas digam, não, essa pessoa tem uma história, eu vou votar nela. E é isso que eu tenho dito, qualquer candidato, pesquisem. Hoje todo mundo tem seu smartphone, seu telefonezinho, vai na rede, no Google, sei lá, bota o nome da pessoa, vê qual é a história dela. E aí vocês votam. Se tem história que desabona, tchau, risca. Entendeu? É isso, eu acho que tem que ir por aí. Aliás, a senhora foi muito corajosa, porque na ocasião, eu me lembro, inclusive, a exposição foi total. Foi pessoal, enfim, foi da maneira que foi, mas... Agora, voltando a isso, a senhora tem um histórico em Alagoas. E por que São Paulo? Porque eu vivo em São Paulo há 20 anos. Eu Você casei com um construtor. Olha, eu sou uma pessoa que... Primeiro, São Paulo abraça todo mundo, né? São Paulo aqui é a cidade mais cosmopolita, eu acho das mais cosmopolitas do mundo, né? A grandiosidade, a dimensão que tem São Paulo, né? Você vê mesmo o contingente nordestino que tem dentro de São Paulo, né? Os números são impressionantes, né? E eu me sinto bem paulista já, mesmo com esse sotaque que não perdeu. Mas São Paulo já não é... autêntica, mas justamente São Paulo é uma mãezona que abraça. Então, eu saí por aqui e justamente aquilo que eu lhe contei, né? A gente precisa ainda de muita educação na população, de muito investimento em educação, para que possamos ter um eleitor que vote pela sua opinião, porque estuda, porque ele vê e porque quer o melhor. Então, nos estados do Nordeste, onde temos o IDH mais baixo, você sabe que os famosos currais eleitorais ainda funcionam muito forte. Fica muito... o problema evidente. É esse aí, que acaba até limitando a renovação, é isso? Limita demais. Vocês vão ver o resultado que aqueles senadores, todos conhecidos, famosos, que vocês ouvem, vão voltar todos. E tem apoio, tem as coligações regionais que são diferentes das coligações nacionais. Exatamente. E tem mesmo a questão que chamam de curral. Os estados, em geral, são leiloados. Aqui, de quem é... cada parte, entendeu? Cada área. Muito difícil renovação, muito difícil. Eu estou sentindo isso em São Paulo, você avalie no resto do Brasil, no Norte, no Nordeste. Isso que a gente ainda, de certa forma, provê um pouco mais de acesso à informação, coisa muitas vezes que no Norte e Nordeste, e você não encontra na mesma proporção, infelizmente. Mas... a gente cabe fazer pelo menos o trabalho de formiguinha e tentar fazer o que a gente pode, a nossa parte, enfim. Agora, uma coisa interessante que existia um jargão, uma forma de falar que mulher não votava em mulher, né? Hoje, eu já estou vendo diferente. Eu estou vendo mulheres que querem votar em mulher, porque querem justamente fazer a diferença com as mulheres. E é a oportunidade da mulher. Eu vou lutar muito para que as mulheres tenham mais espaço dentro da política, sabe? Que representem mais
a força feminina é muito importante, é muito equilibrada em geral, muito ponderada, muito comprometida. Existem até estudos que mostram que as mulheres, onde existem mulheres, tem menos corrupção no governo. Então, mas essa é uma questão de representatividade, que é das mulheres, que é um ponto que deve ser colocado nas eleições. Agora, chama a atenção, e é uma coisa que a gente deveria lamentar, de a gente estar focando as eleições todas no combate à corrupção. Então, você vai tentar filtrar os candidatos que não são corruptos para você tentar renovar. Isso vale para a presidência. Então, as pessoas não estão olhando, por exemplo, a proposta do candidato à presidência. Focando apenas nisso. Está visto aí os números para o Senado. É uma coisa estranha que você tem essa preocupação, boa parte do eleitorado. Né? Embora a gente tenha alguns números que são até chamam a atenção, que, por exemplo, a posição do ex-presidente Lula, apesar de estar preso, né? Mas é uma questão que se coloca, né? Que de repente domina a discussão, como se ser honesto, se não ser corrupto fosse uma qualidade a mais que a pessoa deveria ter. Mínimo, né? Era uma obrigação, mas virou uma deveria estar implícito, né? Implícito, mas hoje, porque as pessoas estão cansadas de serem ludibriadas. Agora é o difícil você conseguir filtrar de fato, não é? Daquele que vai entrar e não vai também entrar no mesmo esquema, aí dependeria dessa renovação, né, Teresa? Eu acho que uma renovação é importantíssima. Não só a questão de você, de novo, bater na tecla do ser honesto ou parecer honesto, enfim. Mas, de novo, a pessoa entrando lá, por mais que ela seja honesta, ela tem que ter a coragem de promover as mudanças que a gente precisa. E não simplesmente ser mais uma peça ali estanque. Honesta e não ter ação. Pois algumas pessoas, até pessoas muito conhecidas, chegaram para mim e falaram, olha, mas como que você vai? A Câmara é um ambiente muito baixo e tal, e você chegando, você não vai ter acesso a estar falando lá. Eu digo, não tem problema, eu falei, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo, sou destemida. Então, eu tenho dito à imprensa, eu conto com vocês. Se a gente não fala lá no Congresso porque o presidente da Câmara tem muita força, ou então líderes partidários, eu vou falar com a imprensa, porque é a grande força e que hoje faz mais medo ao político e à imprensa. Porque tem esse problema também de você não ter espaço muito para se candidatar, ou o espaço é limitado nesse jogo político que a gente tem, e aí quando chega no Congresso não consegue levar adiante os projetos. Lógico, e porque, vamos dizer, dependendo de quais são as suas ideias, suas propostas, você vai ficar muito isolada, né? Porque existe um corporativismo dentro. Mas é isso que eu falo, eu já enfrentei batalhas muito mais difíceis, então eu vou para a imprensa. Eu vou conversar porque eu acho que a imprensa é a grande força da democracia dentro do país. E para mostrar o que acontece. Aquilo que aconteceu na época do impeachment do presidente Collor foi o máximo do desafio, é isso? O máximo. Passando por aquilo, é isso. Qualquer luta. Olha, aquilo dali, só eu e o Pedro, você imagina, a gente parecia que tinha lepra. Que ninguém queria chegar perto, porque ninguém acreditava que o presidente cairia. Ninguém acreditava no que iria acontecer. Então, ninguém queria estar perto, né? Ficava com medo de estar comprometido, né? Agora, a imprensa apoiou muito, né? A imprensa apoiou muito. Então, isso que eu estou dizendo. Mais uma vez, eu vou contar com a imprensa. Se não derem espaço para os projetos e as medidas, vamos dizer, moralizadoras e a questão contra a corrupção, todas essas questões que a gente sabe que não vai agradar a todo mundo. Hoje você tem as mídias sociais também que podem dar uma grande alavancada nessa exposição do trabalho. A mídia social ajuda muito, mas com a questão que apareceram muito, a história do fake news e tudo isso, então ela não tem a mesma credibilidade, densidade de uma imprensa, né? Eu sei que, por exemplo, saíram já alguns artigos meus nos grandes jornais, no Estadão, na Folha, no Globo. Isso é para um pequeno grupo. Eu sei que a população, o maior contingente de votantes, ela não tem acesso, mas é para o formador de opinião. Mas a gente sabe que tem força, entendeu? É muito importante esse posicionamento.
Aliás, a grande discussão é quando começar a campanha mesmo para valer em rádio e televisão, o que vai prevalecer? Se é a força que as pessoas, os candidatos têm na internet, nas redes sociais, ou se rádio e televisão vai dar mais espaço. Isso especialmente em relação à candidata à presidência. Né? Eu acho que a televisão, o rádio e televisão ainda vai ter muito mais força do que as redes sociais, no caso, pelo curto tempo, por tudo, tanto que você vê, isso é tão forte que a importância de fazer essas coligações, na sua maioria, por causa do tempo da televisão. Uhum. Que é uma coisa que acaba rompendo um pouco também com o que se espera de política. E um outro ponto que a gente, em algum momento, o país deve ter de encarar é uma reforma política para valer, para reduzir o número de partidos. O que está na pauta é que na próxima eleição já não vai poder a coligação, o número de partidos vai ter diminuído, né? Já não vai ter essa questão de você puxar outro candidato, quem tem um número de votos muito alto, que tem que representar o povo, aqueles que tiveram o maior número de votos, não porque a coligação puxou. Exatamente. Você acaba votando indiretamente em quem você não gostaria de votar, não é? Até porque muitas vezes a pessoa eleita sai para algum candidato, para algum cargo executivo, alguma coisa, e acaba entrando uma pessoa que muitas vezes você nem sabe que é. Não, mas eu também me refiro ao número de votos. Tem candidatos que chegam a ter 800 mil votos, 1 milhão. Então, numa linguagem popular, você diz que arrastou mais tantos para dentro. O caso mais claro, a gente não precisa nem citar, um candidato aí, enfim, que era de TVI, que fez o que fez, enfim. Então, ele é um exemplo, que ele foi extremamente votado, e uma das reclamações dele é que ele não consegue levar adiante projetos. Por isso que a gente falava. Então, não adianta você ter uma mega votação e chega lá, você não faz parte da panelinha. Exatamente, foi essa queixa dele, maior foi essa. Não contando também, lógico, tem o efeito preparo para tal, né? Já que foi eleito, tem que ter a preparação. Agora, ainda acho importante a gente colocar a questão da imprensa como um veículo de credibilidade para as notícias, mas hoje também, posso até falar aqui pelo Secov, como uma entidade que está se posicionando, como tantas outras, e o próprio eleitor, sobre o que quer e o que não quer. Então, nas questões mais polêmicas, aqui onde nós somos apartidários, mas bem politizados, onde muitas vezes preferia acompanhar, não entrar numa zona de conflito, hoje nas questões importantes, como foi a reforma trabalhista, previdenciária, enfim, outras que estão por vir, a gente se posiciona aqui categoricamente, inclusive com publicações, seja qual meio for, e também eu acho importante a sociedade civil organizada que cada vez mais acompanhe de perto quem são os eleitos, quem são os candidatos, enfim, para justamente não chegar de novo ao ponto que chegamos. Mas olha, Guilherme, um questionamento muito interessante esse, porque muitas vezes quando estou falando com as pessoas, eu pergunto, você lembra em quem votou para deputado federal ou para estadual? Não lembro. Eu lembro porque já me fizeram essa pergunta, mas são poucos, realmente. Poucas pessoas lembram em quem votou. Então, como que você vai cobrar? Como que você vai saber? Se a pessoa está lá cumprindo o que ela falou que ia fazer, né? Então tem que cobrar, tem que ir nas mídias, é o que você está dizendo. O brasileiro, ele precisa ser mais politizado, mas não é só politizado na hora de acompanhar mais o que acontece no país, né? De saber mais. Isso também está ligado à educação, porque na escola existiam matérias que chamavam de OSPB, ou Moral e Cívica, né? A gente aqui teve, então... Não é uma forma positivista, não é isso não. É um pouco de cidadania. Não pode ser direcionado politicamente, você tem que ter informação. As pessoas têm que saber de Constituição, de partidos, de política, né? O que faz um vereador, o que faz um deputado. Ninguém sabe nada, entendeu? Então, você numa aula dessa, você poderia discutir o que é a reforma política, entendeu? Então, falta informação para o estudante também. Agora, você está entrando nesse momento, você acredita mesmo nessa mudança toda que a gente está discutindo aqui, que seria necessário? Você acha que a política está preparada para levar adiante? Não, acho que isso vai ser uma coisa demorada? Muito demorado, é utópico, porque justamente vai haver muito pouca renovação, né? Para muita gente é melhor que continue como está,
E essas reformas, você sabe que tudo isso são dentro do Congresso, tem os jogos, né, de quem está propondo e fica aquela negociata. A negociata com um bocado de raposa velha, difícil, já tudo marcado. É difícil essa mudança. Porque às vezes a gente fazendo análise, por exemplo, colocar a posição da imprensa, falando dessa necessidade de você ter articulação política, as pessoas acham que é ceder a corrupção a esse esquema, mas é um cerco muito fechado que você tem que furar para você conseguir avançar com propostas importantes, né? Houve questão da reforma trabalhista, tem a reforma da Previdência que vai ser um grande desafio, se vier uma reforma administrativa, algo que mexa com o próprio Congresso, né? Então, tem de ser alguém que tenha capacidade de negociar, pelo menos, não ceder, né? Não em esquema que já está estabelecido, mas ter capacidade mesmo. Tem que ter muita habilidade no trato de lidar com isso tudo, né? De como vai expor isso tudo e tem que isso, justamente negociar não cedendo, mas é difícil. O próximo presidente tem uma tarefa dificílima, muito pesada, né? Que até se esperava que esse governo ainda fizesse, mas com tanto desgaste não teve nenhum. Isso não só na esfera, a gente fala de presidente, Congresso Nacional, mas também aqui, estadual, enfim, a Câmara, como governador. Também, E, lógico, nas próximas eleições para prefeito, vereador, porque a gente sabe que os feudos já estão há muito tempo institucionalizados já dentro da política e a maneira como eles coordenam e desenvolvem. Exatamente. Então, forma muito feudal, muito antiga, né? Uma questão até muito, eu tenho visto até de hereditariedade dentro da política aqui. Quando a gente fala em renovação, a gente vê alguns filhos de alguns políticos tradicionais entrando e a gente fica preocupado se de fato é uma renovação ou simplesmente, de novo, hereditariedade, como as capitanias lá atrás. Isso a gente aí. Ainda nessa era. Agora, é curioso que o Brasil ainda discute essa situação que eu falava de articulação política. A gente teve 2 casos de impeachment relacionados à corrupção, que foi do Fernando Collor e agora de Dilma Rousseff. Agora, nos 2 casos, se atribui o fato deles terem caído a incapacidade de articulação política também. Então, como se poderia ter surgido as denúncias, mas eles não cairiam se eles tivessem essa articulação política. Os dois então, se chega a esse ponto. Os dois não tinham habilidade para lidar com o Congresso. Muito. Então surge o fato, mas eles não conseguem segurar a situação. Não seguraram, às vezes por uma arrogância, por prepotência, por menosprezar a posição do Congresso, sua força. Mas imagina, a gente está vendo uma situação com muito mais escândalo. Exatamente. É isso aí. Então, é exatamente por isso que se renova e as pessoas acabam apostando na capacidade política mesmo de segurar a situação, não é? Agora, é um grande desafio, sem dúvida alguma, entrar na política. Defesa da mulher é o principal. Por aí dá para avançar, né, Thaís? Defesa da mulher, eu acho que dá. Não sei dizer, porque nós somos um percentual tão pequeno lá dentro, né? Quer dizer, mas nem todos os homens são adversários. Né? Vamos dizer, nem todos os homens são adversários, mas na maioria, né? Eu acho difícil que haja uma mudança, que vamos dizer, que haja assim, 30% de mulheres dentro do Congresso, acho que não vai ser ainda agora. Agora você vê uma situação diferente entre o Sudeste e o Nordeste? A situação da mulher? Olha, eu acho que até no Nordeste já tivemos muitos representantes, viu? Eu acho que nesse ponto que a gente até pensa que no Sul, né, e o Sudeste eles seriam menos machistas, né? Mas eu acho que igual a situação. Mesma coisa. Coisa do brasileiro, né? É coisa do Brasil mesmo, assim, porque tivemos muitos representantes da região do Nordeste. Norte e Nordeste. Não, mas eu estou falando de convivência com a mulher mesmo, de espaço para abrir, não é pior? O homem é mais machista, é mais difícil. A mulher tem que ser mais guerreira ainda. Mas é porque a mulher nordestina é guerreira, né? Bom, então é guerreira e vai pro desafio agora. Todo no desafio. Olha, contra a família, assim, porque as pessoas não querem que você entre numa seara dessa, numa área, né? Porque justamente pelo desgaste que está a questão política no Brasil. Mas a família está junto, apoiando.
Tá junto, junto. tá junto, né? É isso, nós vamos encerrando por aqui o Secov Debate de hoje. Contou com a presença da empresária Tereza Collor, agora candidata, vai disputar o espaço dela na política, e o Guilherme de Luca, que é vice-presidente aqui do Secov. Tereza, muito obrigada pela sua participação. Denise, aqui no nosso programa. Muito bom. Obrigado, Guilherme, também, muito bom. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. A próxima semana tem mais um Secov Debate. Você pode conferir todos os nossos programas no YouTube e no Facebook. Até mais.